Desde o Êxodo, quando Deus deu a salvação para eles, que durante o dia tinha uma nuvem que guardava do sol, e durante a noite uma coluna de fogo para iluminar os passos deles, o povo voltou totalmente as costas para Deus, entrou no caminho de desobediência, e aquilo que era certo se tornou errado, e aquilo que era errado se tornou certo. O que tu quer falar com isso, Davi? Eu quero que você entenda uma coisa, meu amado e meu querido irmão. Nós estamos vivendo um tempo de seca, pastor Miguel. Nós estamos vivendo um tempo de sequidão espiritualmente. Às vezes nós olhamos para o nosso lado e nós olhamos aquele irmão que há tempo atrás era uma terra próspera, há tempo atrás dava fruto. Agora o que nós vemos é uma terra arrasada. Porque tu está falando isso? É porque o espírito do Acabe entrou. E quando o Acabe entra, ele começa a tirar tudo aquilo que nós temos de melhor. Ele começa a tirar tudo aquilo que nós temos direto do trono de Deus com Deus. E sabe o que acontece? Deus vai lá e Deus fecha totalmente as torneiras. E chega o período de seca na tua vida. O período de seca chegou em Samaria. Meu Deus, oh Deus. Aleluia. Tudo que eles plantavam morria. Oh Jesus. Tudo que o povo projetou não dava certo. Todas as fontes de água se secaram. Todos nós sabemos que para uma cidade se desenvolver, ela precisa ter uma reserva de água perto dela. Tudo que uma cidade planta, colhe, produz, ela tem que mandar para fora. Naquele tempo não tinha avião, e também os animais que eram usados para o deslocamento tinham servido de alimento. Então tudo que o reino do norte produzia, eles tinham que mandar para fora. Só que como acabou a água, os navios não chegavam e também não vinha. Vai ter momento na tua vida que você vai olhar para um lado e para o outro, e a terra vai estar tão arrasada. O período de seca, pode baixar um pouquinho aqui, Luiz Henrique. O período de seca vai ser tão difícil que você vai pensar, meu Deus, da onde que vai vir o livramento para minha vida? Da onde que vai vir a salvação para minha vida? Eu tenho uma coisa para dizer para você, e você tem que entender. Não importa o período de seca que você está vivendo, se você olha de um lado e do outro e não tem vida, hoje é dia que Deus vai fazer chover na tua vida. Hoje é dia que Deus vai abrir o céu e vai chover. Vai chover. Há 3 anos se passam. Israel numa situação devastada. Nada tinha vida, nada. Tudo era morto. Quem sabe você entrou aqui dentro nessa noite em busca de uma resposta. Tudo que você olha do seu lado não tem mais vida. A família morreu. O emprego morreu. O relacionamento acabou e não tem mais vida. Tudo entrou numa era de sequidão. Só que eu vim aqui como profeta para dizer para você nessa noite: tudo aquilo que Deus um dia prometeu para ti, a chuva do Espírito Santo vai descer e vai trazer vida para tua terra de novo. Vai trazer vida. Nada mais dava certo. Nada vinha. Nada saía de Samaria. 3 anos se passam. Mesmo no período mais difícil da história de Israel, tinha um que era segundo o coração de Deus. E quem anda segundo o coração de Deus, Deus nunca deixa ele sozinho. Quem anda segundo o coração de Deus, ele nunca anda triste, ele sempre anda alegre. Quem anda segundo o coração de Deus, nunca passa fome, tem vida de barriga cheia. Tu tá falando isso de fisicamente, Davi? Não, eu tô falando espiritualmente. Quem sabe você tá passando o maior deserto da tua vida, mas todo mundo olha pra você e fala: não, Alexandre, quanto mais a seca chega, mais forte ele tá. O que ele não quer dizer com isso? Deus tem uma estratégia preparada pra você. Deus tem um escape pra você. O período de seca vai chegar, mas quem vai te levar lá pro Querite e vai te dar pão e carne e água pra você beber é Deus. Levanta a mão pra cima que eu vou profetizar na tua vida. Quem sabe o período de seca tá assim. Deus conta com você, e com quem Deus conta ele guarda. Com quem Deus conta ele guarda, ele protege, ele cuida
de você. Glórias a ti, Deus. Aleluia. Ele que cuida de você. 3 anos se passam. E Deus diz para Elias: vai a Acabe e diz para ele que vai chover. No capítulo 18, no versículo 13, 3 anos se passaram do capítulo a outro. O rei Acabe diz assim para Obadias, que era o conselheiro dele: pega tu e mais um servo e vai pelas campinas e tenta achar alguma fonte de água. E além de pegar água, Obadias, pega a erva que cresceu na volta e traz para o castelo, porque nós vamos alimentar os animais e nós vamos se alimentar da erva. Aleluia. Quando Elias encontrou Obadias no meio do caminho, Obadias estava fazendo isso. E ele disse assim: vive o Senhor, que durante 3 anos não choveu em Israel, mas vai chover. Obadias nem termina de fazer o que ele estava fazendo, pega o cavalo e volta direto para o palácio. Quando ele chega no palácio, eu quero entender isso, a Bíblia me faz entender que o rei Acabe estava cercado dos 450 profetas que ele tinha à disposição dele. Só que eu já quero falar uma coisa para você: quando Deus te chamar, não se preocupa com o exílio. Para todo mundo você pode ser esquecido, para todo mundo você pode ser rejeitado, mas é lá no Querite que o meu Deus vai te tratar. É lá no Querite que Deus vai desenhar a tua história, porque quando o período de seca tiver que acabar, quem vai ser o portador da boa nova vai ser você. Quem vai trazer a notícia de chuva é você. É você que vai trazer. Aleluia. Deus não te chamou para te sentir sozinho, coitadinho, não. No período de seca Ele está só trabalhando em você. Ele está cuidando de ti. Ele está moldando teus sentimentos. Ele está trabalhando na tua família. Vai lá, Obadias. Diz pro Acabe que vai chover. A história conta que a mulher de Acabe, Jezabel, ela separava os profetas de 10 em 10. Na primeira hora da manhã ela pegava 10 e assim sucessivamente. Cada hora do dia ela tinha 10 profetas que profetizavam naquela hora para ela. E ela perguntava: eu vou descer aos jardins do palácio, o que vai acontecer comigo? E eles diziam: desce, minha rainha, a senhora vai ver uma borboleta. E eles profetizavam tudo que era besteira para ela. Ela ficava com os ouvidos inchados. Bem sabemos que os dias têm 24 horas. 24 vezes 10 é 240. Ela tinha 450. Ela tinha 210, Alexandre, na reserva, para profetizar tudo que ela queria. A seca em Samaria, todo mundo se matando, vendendo filho, vendendo cachorro para servir de alimento. Mas na mesa de Jezabel sentava 450 e eles comiam do bom e do melhor. Enquanto isso, o Elias, você tá lá no Querite sentadinho, comendo pão e carne e bebendo água. O que tu quer dizer com isso, Davi? Eu quero que você entenda uma coisa: nem tudo aquilo que prima é ouro. Não importa se você tá sozinho e você olha para o lado, aquele profundo, aquele que não faz nada do que é certo, você olha ele sentado na mesa do rei, se vestindo com as melhores roupas. Eu tenho uma boa notícia para você: o rei deles não é o meu rei nem o teu rei. A nossa pátria é o céu. Não importa, eu prefiro comer pão e carne e beber água do que comer os manjares dessa terra. Elias renunciou pela chamada dele. Aleluia. Imagine a aprovação de Elias. O primeiro ato do ministério foi profetizar uma seca. Profetizou a seca, 3 anos não choveu. Chegou em Serepta, achou uma viúva sozinha quebrando uns gravetos. E ele, sendo homem de Deus, disse para ela: o que tu tá fazendo, mulher? Ela disse assim: eu estou fazendo um bolo para mim e para o meu filho comer, para nós morrer. Tu sabe o que ele disse, irmã Raquel? Ele falou assim: vai lá e faz um pão para mim e dá para mim comer,
porque o azeite da botija ele nunca mais vai acabar, e a farinha da panela não vai acabar. Eu tenho palavra para você. Deus me levantou como profeta para dizer para ti: não importa o período de seca, não importa o período de provação que você está fazendo, Deus vai entrar com a providência na tua casa, Deus vai entrar com a providência na tua família, Deus vai entrar. Ele que entra. Ai, da glória. Obadias diz para Acabe que vai chover. O Obadias foi e Acabe falou assim: prepara o meu carro. Antes disso ele falou para Obadias: diz para Acabe que nós vamos provar se há Deus em Israel. Manda juntar os 450 profetas de Baal, e nós vamos até o Monte Carmelo e nós vamos provar para ver qual Deus vai descer fogo do céu. Elias foi, chegou lá, pediu 2 bezerros e disse para os 450: escolhem o bezerro que vocês querem. Eles, sem visão espiritual nenhuma, olhando só com os olhos carnais, eles, eu tenho certeza, porque o homem é assim, o ser humano é assim. Aleluia. Eles foram direto no mais gordo, eles foram direto no mais bonito, deixaram o mais magrinho para Elias. Elias falou: edifiquem um altar, coloque a lenha sobre o altar, pegue o novilho e corte em pedaços e bote sobre a lenha e orem, porque se o Deus de vocês fazer descer fogo e consumir o holocausto, esse é Deus. A Bíblia fala que eles começaram a orar na primeira vigília da manhã, isso é 4 horas da manhã. Eles oraram até o meio-dia, nada aconteceu. Preste atenção em mim aqui. Se retalharam todos, se cortaram. O que acabou acontecendo? O fogo do céu não desceu. Pela bagunça, começaram a pular por cima do altar. Destruíram o altar de adoração a Deus. Eu quero começar a pregar aqui. Quebraram o altar do sacrifício. Altar significa onde o sacerdote ia e oferecia a melhor oferta a Deus. Aleluia. Quando Jesus nasceu nessa terra e se entregou na cruz do Calvário, ele fez o maior sacrifício. Aquilo que causava separação entre eu e Deus, você e Deus, não existe. Não precisamos ter um sacerdote para sacrificar um animal, para perdoar nossos pecados. Basta nós dobrar os joelhos e se arrepender e pedir perdão, que Deus perdoa. Aleluia, glória a Deus. Quebraram o altar. Quebraram o altar de adoração, o altar de sacrifício. Altar significa renúncia. Altar significa onde nós levávamos os nossos pecados e ofertávamos a Deus. Deus, eu errei, me perdoa. Deus ia lá através do sacerdote e perdoava o pecado. Deus. Aleluia. O ato de destruir o altar foi o pior exemplo que os profetas poderiam ter dado ao povo de Israel. Quebraram o altar, se cortaram. Elias olhou para eles e disse assim: por que vocês estão gritando tanto? Quem sabe o Baal está dormindo? Para que vocês estão se cortando todinho? Quem sabe o Baal está preocupado com outro assunto? Ou preocupado com uma viagem? Quem anda segundo o coração de Deus não tem medo da maioria. Aleluia. Elias estava sozinho no Monte Carmelo contra 450, pastor Miguel. Mesmo assim ele não baixou a guarda dele. Deus te chamou para ser ousado. Aleluia. Deus não te chamou para se acovardar, não. Deus te chamou para ser ousado. Deus não gosta de crente que pensa pequenininho, não. Tanto que ele deixou bem claro em 2 Coríntios: aquilo que os vossos olhos não viram, nem o seu ouvido ouviu, e não desceu ao coração de vocês, é o que eu tenho preparado
dificuldade. Aleluia. Ele tirou sarro ainda deles. Quem sabe o Baal está dormindo, vai lá, acorde ele. Meio-dia, Elias falou: pare, agora é minha vez de orar. Capítulo 18, versículo 31, Elias pega e edifica o altar. Edifica o altar de novo, conserta o altar. Aleluia. Meu Deus. Nesse período de tempo, para você entender, o reino já tinha sido dividido em dois. 2 tribos ao sul, 10 tribos ao norte. Se Elias fosse se sujeitar a Acabe, ao Satanás, ao senhor deste século, ele teria que edificar um altar com 10 pedras. Ele teria que fazer um altar com 10 pedras, porque ele estava num reino de 10 tribos. Mas não, contrariando todas as leis da lógica, Elias vai lá e conserta o altar com 12. Aleluia. Eu quero dizer uma verdade bíblica para você. Você nunca vai ver um milagre acontecer em todas as áreas da tua vida se o reino estiver dividido. Reino dividido não significa só igreja. Reino dividido não significa só matrimônio, marido e mulher, não. Relação de pai e filho. Relação de pastor com ovelha. Tratamento de ovelha com pastor. Tratamento de membro com membro. Eu e você fizemos parte do reino de Cristo. Enquanto nós estiver com o altar dividido e rachado, o milagre nunca vai chegar na nossa vida. Nós estamos vivendo o tempo de reparar o altar, pastora Leisa. Deus vivo, aleluia. Reparar o altar não é andar com aquilo que enche os nossos olhos e nós dizemos: ali vai o fulano, o beltrano. Não. Reparar o altar é lá e ver aonde a gente errou, fecha a brecha, consertar, pro fogo descer. Aleluia. Além de Elias ter sido um dos maiores profetas, ele deixou a maior verdade bíblica. Quer ver o milagre chegar na tua casa, na tua vida? Conserta o altar. Não dá bola se o reino está dividido. Não dá bola se tem 450 dizendo para você que não vai dar certo. Ainda tem um que vai te levar pro Querite e vai te guardar. Aleluia. 450 Elias sozinho. Ele deveria ter pegado 10 pedras, porque era o certo. Era 10 tribos. Ele estava no reino do norte, era só 10 tribos que serviam a Acabe. Ele tinha que fazer um altar com 10 pedras. Sabe o que ele faz? Vai lá e edifica com 12. No período de seca você tem que ousar. No período de seca você nunca pode se deixar se abater. Aleluia. 22 anos e 7 meses. Preste atenção em mim. Guarda teu pé quando entrar na casa do Senhor. 22 anos e 7 meses. O maior período de seca da minha vida, pastor Miguel. Eu tenho 24 anos hoje. Deus me levou para um Querite de 22 anos e 7 meses. No Querite, Malês, eu não me alimentava de pão e nem de carne. Eu me alimentava de um pedacinho de pão e de um pedacinho de carne. E aquilo ali me mantinha vivo. Todos os cultos que eu ia e pedia: Deus, fala comigo. Deus levantava um profeta e dizia: tudo aquilo que eu te prometi um dia vai acontecer. Só que o meu período de seca, Alexandre, nunca acabava. Eu olhava de um lado e para o outro seco. Eu olhava de um lado e para o outro, nada dava certo. Eu olhava para trás de mim e para minha frente, eu só via a terra seca. Isso me desesperava e me deixava mais ansioso. E por causa da ansiedade, a ansiedade, você tem que entender uma coisa: ela é igual uma granada. Quando você tira o pino da ansiedade e segura ela na mão, é uma bomba para explodir na tua mão.
Por isso que Cristo fala: lançai sobre mim toda a vossa ansiedade. Tira o pino da ansiedade e lança para Ele, porque quem cuida de você é Ele. Glória. 22 anos no período de seca. Meu pai e minha mãe nunca desistiram de orar por mim. Eu não entendia: Deus, para que tu me chamou? E tudo que tu me promete, quando vai acontecer? Não conseguia ver o período de chuva chegar. Sabe o que aconteceu? A partir do momento que eu entendi que o meu querite era para me fazer crescer e que o período de seca não ia me matar, Deus abriu as portas do céu, a chuva chegou, levou embora tudo aquilo que me trazia sequidão. Não vai ser diferente na tua vida. A partir do momento que você entender que o querite vai te fazer viver, Deus vai abrir as portas da tua vida. Glória a Deus, aleluia. Sacrificaram o novilho, nada aconteceu. Agora é minha vez de mostrar para esse povo que existe Deus em Israel. Elias foi lá, sacrificou o bezerro, colocou sobre o altar e disse assim para o menino, servo dele: faz um buraco na volta do altar. Aleluia. Na medida de 2 sementes. O menino foi lá e fez o buraco. Quando todo o povo que ficou na expectativa olhando para Elias, o que vai acontecer agora? Nós estamos na seca. Aleluia. Quem sabe os 2 bezerros que Elias sacrificou podia ser alimento para o povo. E ele sacrifica 2 bezerros. E agora ele manda fazer um buraco em volta do altar. Onde ele quer chegar? A primeira palavra de Elias, ele disse assim: me traz 4 cântaros de água. Aleluia. Quem sabe o povo olhou e disse assim: rapaz do céu, tu enlouqueceu, Elias. Além de tu sacrificar nossa comida, tu vai pegar o líquido mais precioso que a gente tem e tu vai virar em cima da carne. O nosso corpo, ele é composto de 70% de água, de sangue. Tudo na nossa vida é ligado à água. Quando uma mulher vai ganhar nenê, a primeira coisa que rompe é o quê? A bolsa. Água. Eu e você somos gerados na placenta, e o que tem dentro? Água. Nós podemos ficar 10 dias sem comer, mas não ficamos 36 horas sem beber água. Água é fonte de vida. Água é aquilo que você projeta. E o período de seca vem, a água falta e os sonhos morrem. Aleluia. Água é vida. Tudo que a gente produz numa cidade tem que sair para fora. E para chegar a riquezas tem que vir pela água. Tudo é baseado na água. Aleluia. Quem sabe você entrou aqui dentro nessa noite com todos os teus sonhos e projetos sem água, sem vida, tudo morto. Meu Deus. Nem o cacto para você beber um pouquinho de água tem no deserto, pastor. Só que da mesma maneira que Deus fez com Elias, levou para o querite, Deus vai fazer com você nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado, engrandecido. Todos os sonhos que um dia a seca matou, todos os projetos que um dia o sol escaldante da vida secou, Deus poderoso. hoje é o dia que Deus vai fazer chover de volta e a vida vai entrar e vai fazer reviver tudo aquilo que um dia mal tirou de você. Hoje é o dia que Deus vai trazer de volta à vida aquilo que morreu. Glória a Deus. Glória. Faz um buraco em volta do altar.
Vira primeiro 4 cântaros. Isso era meio-dia. Quando eles viraram os primeiros 4, Elias falou para o menino e disse: me traz mais 4. Os historiadores falam que para descer do ponto que Elias estava até a primeira fonte de água, 1h30 de caminhada. Desceram e trouxeram mais 4. Elias virou os outros 4 e deu um total de 8. E Elias falou assim: me traz mais 4. Mais 1h30 de caminhada, isso já era quase 5 horas da tarde, e eles viraram os outros 4. Aleluia! Glória a Deus! Meu Deus, aleluia! Aleluia! Existe uma região do Brasil chamada região Nordeste. Durante 4 meses do ano não chove. Mas durante 8 meses a água chega e traz vida de novo de volta. Aleluia! Se você olhar os noticiários, o Acre é o país, o estado embaixo d'água. Em janeiro, em fevereiro, em março, ele fica embaixo d'água. Esse é o período que a terra renasce de novo. Existe o incômodo da cheia? Existe. Só que depois que ela baixa, a terra renasce e vem tudo de novo. Só que essa água, ela vai pelos rios e ela chega lá no Nordeste, onde eles passaram 4 meses sem água. A vida é um ciclo. Você tem que entender que a seca, ela nunca vai durar para sempre. Aleluia! Glória a Deus! O que é que Deus me fez entender? Deus me fez entender assim, Davi, e falar para eles que como no país que eles vivem tem uma região chamada Nordeste, que é 4 meses na seca, mas eles têm 3 meses que eles plantam, isso dá um total de 7. Tem 5 meses que eles colhem, eles são os maiores exportadores no Brasil de hortaliça e fruta. Quem faz isso? Deus. O período de seca pode estar durando para você bem mais que 4 meses. Só que Deus já começou a fazer chover lá do outro lado, irmão. Deus começou a fazer chover lá dentro da casa daquele que tu nem imagina, mas Ele vai te abençoar. Aleluia! Deus já começou a fazer chover na vida do profeta, que ele vai levantar para falar com você. A água, ela vai chegar. Oh, glória! É hoje que a água vai chegar. Aleluia! Quase 5 horas da tarde, Elias vira os últimos 4 cântaros. Quem sabe o povo todo olhou e disse assim: agora o que é que vai ser, Elias? Tu ofereceu para Deus o que nós tínhamos de melhor. Tu deu a nossa carne e a nossa água. E agora? Elias faz só uma oração e diz assim: Deus, mostra para esse povo que o Senhor é o Deus deles. Glória! A Bíblia fala que o fogo desceu de uma maneira que ele consumiu a carne, a lenha, as pedras se tornaram pó e ele lambeu a água, ele secou a água. Da glória! No período de seca você nunca pode parar de adorar. Glória a Deus! No período difícil você nunca pode se abater. No período de seca você nunca pode deixar a seca te matar. Glória a Deus! Nós estamos vivendo um período de seca. E pessoas têm deixado o dia a dia, a dificuldade, abater eles, estão morrendo, estão debilitados. Nós estamos vivendo numa geração que não bebe água, não come pão e não come carne. Uma geração fraca. Só que eles não entendem que mesmo no período de crise, Deus tem guardado. Mesmo assim, preferem morrer de fome e sede. Deus não chamou vocês para morrer, não. Oh, glória! Deus chamou vocês para viver.
Elias foi lá, o fogo desceu, queimou tudo. Fique de pé que eu vou terminar. Aleluia, meu Deus. Bota o 3. Glória a Deus. Quem pode vir aqui na frente? Aleluia. Deus maravilhoso. Deus de poder. Aleluia. Deus é poder. Aleluia. Quem está passando por um período de seca, vem aqui na frente. Eu vou terminar aqui na frente. Aleluia. Meu Deus. Deus da glória, aleluia! Glória a Deus. Deus de poder e glória. Aleluia. Deus maravilhoso. Deus da glória, aleluia! Aleluia. Quando o fogo desceu e Deus aceitou a oferta de Elias. Em outras palavras, Elias estava dizendo assim: eu estou passando pelo período mais difícil da minha vida. Deus poderoso, Deus da glória. Eu estou passando pela maior prova da minha vida, Senhor. Aleluia, Jesus. E mesmo assim eu vou dar o meu melhor para Ti. Aleluia. Deus, aleluia. Por mais que todo mundo vão me apontar o dedo, eu vou vir e vou virar água. Deus da glória. Deus está requerendo uma geração de carregadores de água, Alexandre. Glória a Deus. Espírito Santo. Uma geração que carregue vida. Deus de poder. Aleluia. Uma geração que conserte o altar e traga de volta a vida. Deus vivo. Oh, Deus Aleluia. da glória, aleluia. Deus não chamou a nossa geração, nós somos a geração do arrebatamento, para o período de seca nos matar e nos fazer morrer espiritualmente. E não dá tempo de consertar mais o altar. Deus poderoso, aleluia. Você tem que escutar essa mensagem hoje, sair daqui e levar água Deus da glória. para pessoas que estão com o altar seco, com a vida seca. É Deus. Aleluia. Vocês têm que sair daqui conscientizados, sabendo que para vencer o período difícil, É, Jesus. não pode parar de adorar. Deus. Deus da Aleluia. glória, Senhor Jesus. O período era totalmente adverso, e mesmo assim Elias vai lá e faz um sacrifício de adoração. Deus poderoso. Ele traz água. Em outras palavras, ele traz a vida. É, Jesus. Hoje é dia que Deus vai trazer vida para altares aqui. Aleluia. Deus da glória, nós cremos. E essa vida que você vier receber, você vai levar para dentro da sua casa de novo. Deus poderoso. O fogo desceu e consumiu o altar. Elias olhou para o menino e disse assim: eu escuto o som de chuva, e chuva abundante. Deus poderoso, aleluia. Acabe significa o nosso inimigo. A primeira coisa que Elias disse depois de ter derramado água, ele fala assim: diz pro Acabe pegar tudo que é dele e ir embora. O segundo ato profético de Elias. Deus me trouxe aqui para dizer para você nessa noite: Oh, Jesus, aleluia. hoje é o dia que o Acabe vai pegar tudo aquilo e vai embora. Glória, glória. Deus. Aleluia. Todo Acabe que tem se levantado contra você, ele vai ser repreendido em nome de Oh, Jesus. glória a Deus, aleluia. Quem é o Acabe, Davi? É aquele que um dia ele olhou para Nabote e viu que o Nabote tinha uma vinha linda. E ele falou assim: eu quero a tua vinha, Nabote. E o Nabote disse assim: tu não vai pegar minha vinha. Quem me deu ela foi o meu pai, e ele é minha herança. Oh, O glória. Acabe que se levantou contra você, ele não vai tocar em nada daquilo que Deus te deu. Aleluia. Glória a Deus. Quem cuida da tua vida é Deus. Quem protege a tua vinha é Deus. Glória a Deus. Aquilo que Deus te deu, nenhum Acabe toca. Não vai tocar. Não toca. Manda o Acabe pegar tudo aquilo que é dele e largar daqui. O Acabe foi repreendido. O mal saiu. E Deus disse assim: Elias,
Manda o menino ir lá na ponta da montanha. E manda ele olhar para a banda do mar e ver se tem alguma nuvem. E o gurizinho foi correndo. Chegou lá, olhou. Voltou para Elias e disse: meu senhor, não tem nada. Tu fez tudo isso. Tu passou pelo período de seca, meu senhor. Tirou ânimo da onde não tinha ânimo. É Deus. Tirou forças da onde não tinha forças, meu senhor. Aleluia. Edificou o altar e deu o melhor que tu tinha. Mas não tem nuvem. Quantas vezes dizem isso pra você? O que adiantou tu fazer tudo o que tu fez? O que adianta tu ir toda semana na igreja se a tua vida é um deserto? Se a tua vida é um período de seca? O que adianta tu ofertar o teu tempo, a tua vida, a tua mocidade, os teus filhos, o teu casamento, e tudo que está à tua volta não tem vida? Elias não se deixou se abater e disse assim para o guri: vai mais 6 vezes e volta. E ele foi. 1, Aleluia. 2, 3, 4, 5, 6. Na 6ª vez ele chega bem encabulado, eu creio, a Bíblia me faz imaginar. Meu senhor, tem uma coisa para te falar. Fala. Não dá para dizer que é uma nuvem, porque ela é do tamanho da mão de um homem. Aleluia. Ela é tão pequenininha. Para os meus olhos não vai sair nada dali, meu senhor. Mas é uma nuvem. Sabe o que Elias disse para ele? Pega tudo que a gente está aqui e vamos embora que vai chover. Aleluia. O que Deus vai fazer na tua vida, ninguém vai entender. Vai ser impossível para os olhos humanos, mas para Deus vai ser o maior período de chuva na tua vida. Aleluia. E quando começa, Davi, começa hoje. Elisiane, prepara o mesmo hino que tu cantou aquela hora, o segundo. Ai da glória. Pega na mão do irmão que nós vamos orar nessa noite. Aleluia.